Shalom mais uma vez, estou dando sequência, estou gravando um vídeo atrás do outro. Estamos dando sequência ao estudo, né, das 7 igrejas. Estudamos sobre 6, a última foi Laodiceia. E vamos voltar um pouquinho nas escrituras e vamos ler a carta à igreja em Filadélfia, estudar sobre a carta à igreja de Filadélfia. Que esse estudo possa gerar expectativas no seu coração, que esse estudo possa animar você, te ajudar a se posturar nesse tempo. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Amém. Esse é o nosso Deus, nosso Jesus querido, ele tem a chave de Davi. Tudo que ele abre, ninguém pode fechar, e tudo que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele é o vencedor, ele tem a chave nas suas mãos. Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim. Farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora de provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que coisa tremenda e maravilhosa, né, meus irmãos? A carta começa, o Senhor falando: eu conheço as tuas obras. E que o Senhor tem posto diante dessa igreja uma porta aberta, que ninguém pode fechar. O Senhor está abrindo a porta para a igreja gloriosa. E eu creio que a igreja de Filadélfia, a igreja do tempo do fim, antes do Senhor voltar. É uma igreja que tem pouca força, como diz o texto, né? Tem que tirar o anúncio aqui. Acho melhor até tirar esses vídeos, né? Porque ficam entrando anúncios. Me chama muita atenção que no texto está escrito que a igreja tem pouca força, mas não negou o nome do Senhor. Mas que tem uma porta aberta, o Senhor abriu uma porta. Então a gente pode entender que essa igreja gloriosa, porque o Senhor virá desposar uma igreja gloriosa, amém? Uma igreja que está santificada, sem mácula, sem rugas. Uma igreja fresca, apaixonada, cheia do amor, santificada, perfumada para encontrar com seu noivo. E a gente vê essa característica na igreja de Filadélfia. Só que o Senhor fala que essa igreja tem pouca força, está escrito aqui. No versículo 8, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que significa ter pouca força? O meu entendimento, meus irmãos, é que essa igreja não será uma igreja de grandes e suntuosos templos, não uma igreja de grandes líderes, mas é um povo, sabe, humilde, simples, um povo que ninguém se sobressai, mas que é um povo que anda em humildade sobre a terra, mas é um povo que encontra uma porta aberta pelo Senhor para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho com grande poder e autoridade. São os pequeninos, são aqueles que não têm sabedoria humana, são aqueles que têm realmente pouca força, aqueles que não têm títulos, mas aqueles que têm um coração quebrantado, sincero e contrito. O Senhor está nos chamando para esse tempo de alinhamento com o Senhor. O Senhor quer quebrar toda a nossa arrogância, sabe? Toda a nossa vaidade espiritual.
achando que nós somos alguma coisa, eu tenho um título e eu sou colocada acima dos demais. Não, meus irmãos. O Senhor fala que aquele que é maior, sirva. Quanto mais o Senhor te coloca em posições, não é para você governar e dominar sobre as pessoas. É para você servir mais, para você se dispor mais da sua vida, para você abrir mais mão do seu conforto em prol das outras pessoas. Entende isso? É servir, é lavar os pés dos irmãos, é socorrer os necessitados nas suas aflições. É essa igreja que tem pouca força, mas que tem uma porta aberta diante de si. Vamos prestar atenção. O Senhor está puxando o nosso tapete, nos chamando à realidade. O Senhor quer nos fazer participar dessa igreja. O Senhor diz que o Senhor fará os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, vai fazer com que eles venham adorar prostrados aos pés dessa igreja e saberão que o Senhor ama essa igreja. E a gente pode entender que no contexto da época em que foi escrito, havia grande perseguição por aqueles que se diziam judeus, mas na verdade não eram, porque eles estavam negando o Messias, o Filho de Deus, e estavam perseguindo aqueles que estavam caminhando com Cristo. Isso não é no contexto histórico onde essa carta foi escrita, mas no contextualizando essa carta para os tempos de hoje, a gente pode entender que está falando aqui das religiões que se intitulam as donas da verdade e que estão perseguindo os pequeninos, aqueles que estão buscando viver realmente numa simplicidade e num serviço abnegado de uns pelos outros. Há uma perseguição, meus irmãos. Às vezes a igreja institucionalizada persegue os pequeninos, persegue aqueles que estão realmente abrindo mão de títulos e dessa coisa toda em prol de viver um evangelho muito parecido com aquele lá do início, sabe? Trazendo, sabe, a visão da igreja apostólica e profética do início para agora, porque são os fundamentos. Nós precisamos construir em cima desses fundamentos. A igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Precisa ser uma igreja apostólica, uma igreja que é enviada, uma igreja missionária, uma igreja sofredora, uma igreja que não coloca os seus interesses em primeiro lugar, meus irmãos. Vamos parar de ter uma religião. No versículo 10 está escrito que porque deste atenção à minha exortação, a perseverança, também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A gente entende que essa igreja é a igreja do final dos tempos por causa disso. Assim como a igreja naquela época sofreu uma grande perseguição, passou por uma grande tribulação, antes do retorno de Jesus vai se levantar, como eu falei na outra aula, levantar uma grande aflição e tribulação e perseguição. Mas o Senhor fala, porque você deu atenção à minha exortação com relação à perseverança, eu vou te guardar. O Senhor não vai nos tirar da terra para que nós não passemos pela tribulação. Não, Ele vai nos guardar em meio à tribulação. Porque é necessário que a igreja gloriosa esteja sobre a terra no período de maior tribulação de todos os tempos. Para quê? Para alcançar os perdidos, para socorrer aqueles que estarão sendo esmagados pela força do anticristo. Nós precisamos permanecer na terra. Precisamos ser perseverantes nesse tempo agora. Ouvir a exortação do Senhor, seja perseverante, persevere, não desista, persevere. Todos os dias ore, todos os dias busque a minha presença, todos os dias adore, não desista, leia a palavra todos os dias, se alimente todos os dias, não desista, persevere, seja uma igreja constante, tenha constância. Porque você dando ouvidos à minha palavra de exortação com relação a perseverar, eu vou te guardar nessa hora da grande tribulação que virá sobre toda a terra, sobre todo o mundo. O Senhor vai guardar os seus.
Aqueles que tiverem de ser martirizados por amor a Cristo para completar os sofrimentos de Cristo, eles irão ser martirizados louvando e adorando ao Senhor, como foi o primeiro mártir, Estevão. Ele foi martirizado, ele foi morto, mas ele teve a visão do Senhor ressurreto. O Senhor se levantou do seu trono e olhou para ele, e ele teve aquela visão gloriosa. E ele glorificou ao Senhor por ter sido considerado digno de sofrer pela causa do Senhor, pelo Evangelho. Então, aqueles que tiverem de ser martirizados vão ser martirizados, mas estarão cheios da glória de Deus. E há aqueles que não precisarão ser martirizados, que serão completamente guardados da hora dessa provação, dessa tribulação tremenda. E a gente precisa estar com os ouvidos abertos para entender que esse tempo virá. É preciso ouvir a exortação do Senhor. Seja perseverante. Não seja um religioso, meu irmão. Acorda. Tenha vida. Não dependa de ninguém para caminhar com o Senhor. Vá você, vá, que a palavra, ela é viva. Vá você, coma da palavra, desenvolva um relacionamento. Não é uma religião, meus irmãos. É uma vida, é uma fé, é uma esperança. A esperança de que Jesus voltará. E ele voltará em grande justiça. E ele estabelecerá o seu reino sobre essa terra. E eu quero participar deste reino. E eu quero que você também deseje isso, mas que você se coloque na posição certa nesse tempo para isso. O Senhor fala, venho sem demora. Ele fala para a igreja de Filadélfia, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu fiz um vídeo nesses dias falando sobre isso, porque eu acordei há uns dias atrás com esse versículo na minha mente. Eu acordei, abri os olhos e estava lá, na minha mente. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva aquilo que você recebeu do Senhor. Não deixa nenhum tipo de ideologia deste mundo roubar aquilo que o Senhor te deu. Estamos num tempo em que as ideologias estão arrastando milhares de pessoas e principalmente jovens da presença do Senhor. Pessoas têm se posturado, eu sou de A, eu sou de B, sou da esquerda, sou da direita, e estão se degladiando e estão gastando a sua vida para defender as suas ideologias. Mas o Senhor nos chama para isso. Ele nos chama para defender a causa do Evangelho do Reino. Ideologia nenhuma humana, porque a origem delas é satânica. Não gaste o seu tempo lutando, guerreando nas redes sociais por causa da sua ideologia, seja de um polo ou de outro. Não, gaste o seu tempo defendendo a causa do Evangelho, sabe? Pregando o Evangelho e trazendo as pessoas. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. A coroa é sinal de autoridade. Porque quando o Senhor vier, nós governaremos nações com Ele. E receberemos coroas que são os nossos galardões para governar com o Senhor. Então hoje, não deixe que ninguém tome a tua coroa para que te seja tirado esse direito de governar e reinar com Cristo. Para reinar com Cristo, você precisa receber uma coroa. O Senhor está nesse momento já dando espiritualmente coroas para o seu povo. Está lá. Ele olha, amigo, meu irmão, meu filho, essa aqui é uma coroa que você conquistou. Agora eu vou ter uma outra coroa. Porque quando Jesus voltar, o texto nos diz que ele tem muitas coroas. Então não deixe que ninguém tome a tua, aquela que está separada, sabe? Para você, naquele grande dia, não deixe ninguém tomar. Guarda a tua mente, teu coração. Peça ao Senhor que coloque um capacete da salvação na tua mente, que a sua mente seja guardada incontaminada das coisas desse mundo. E o Senhor termina dizendo, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Senhor, seremos colunas do seu templo. Sabe, coluna é algo sólido, é algo que traz sustentação. Seremos colocados ali, dali ninguém vai mais nos tirar quando Jesus voltar. Escreverei nele o nome do meu Deus, nós teremos o nome do Senhor gravado em nós. O nome da cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus. A Nova Jerusalém, meus irmãos, ela está nos céus agora, é onde habita o Senhor, onde habitam os anjos. É no terceiro céu, no céu dos céus.
Lá está a morada do Deus Altíssimo, a Nova Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 22 que ela descerá dos céus para a terra, para ser a morada do Senhor, a morada eterna do Senhor com o seu povo sobre a terra. E aqui diz o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o texto fala quem tem ouvidos, é quem tem ouvidos espirituais abertos. Ouça o que o Espírito está falando. Se você se colocar como a igreja de Filadélfia, fazendo o quê? Guardando a palavra do Senhor, não negando o nome do Senhor, dando atenção à exortação com relação à perseverança, sendo uma igreja que sofre, mas uma igreja que persevera, uma igreja fiel, uma igreja que tem um coração quebrantado, humilde, contrito. Coração quebrantado e humilde o Senhor não despreza. Se você tem se colocado nessa posição, existe uma palavra para a tua vida, que é: você será uma coluna no templo do Senhor, na Nova Jerusalém, que descerá dos céus à terra, para que o Senhor possa habitar conosco para todo sempre. E você vai conhecer o novo nome do Senhor Jesus. Nós conheceremos o novo nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus conceda ouvidos espirituais para ouvir. Meus irmãos, é um tempo muito difícil, mas é no meio da grande perseguição e da grande tribulação, é no meio das dores que nós conhecemos mais o Senhor. É no deserto das nossas vidas que nós conhecemos melhor o Senhor. Que você seja achado nele nesse tempo. Que você pegue esses estudos, que não tem nada de extraordinário, não. Assim, a gente apenas leu, né? Fiz alguns comentários. Está tudo ali. É só você pegar, ler todas as cartas e você prestar atenção. Onde é que você está pecando? Onde é que você não tem sido achado nele? O que está faltando? E você entre nesse período de gaste um tempo, jejue. Aplique as disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra. Adore o Senhor a todo tempo e você vai ser achado nele. E essa palavra há de se cumprir na sua vida, na minha vida, na sua vida. Vigia, meus irmãos. Jesus está vindo, ele não vai demorar. Tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Ela é tua, dada pelo Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Até um próximo estudo, não sei quando, Deus sabe. Se terá próximo, se terá algum próximo e quando será. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos. A santa paz de Deus que excede todo entendimento. Essa shalom, que é algo imensurável. Que essa shalom seja na vida de vocês. E toda a igreja do Senhor, o Espírito e a noiva dizem que Maranata, ora vem, Senhor Jesus.